Vocês já ouviram falar em porcelanato líquido ou piso de resina? Ele pode ser utilizado em cima de outros pisos para fazer bancadas ou escadas, paredes e não possui o conhecido rejunte. Mas será que ele realmente vale a pena? Eu me chamo Suelen, sou formada em Engenharia Civil e Design de Interiores e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre porcelanato líquido. O porcelanato líquido não possui juntas. Ele é muito brilhoso e caso você tenha algum piso aí na sua casa, ele se autonivela, então pode ficar despreocupado. De hoje eu vou contar para vocês quais são as vantagens e desvantagens do porcelanato líquido e como ele é feito. Eu gostaria que você deixasse o seu like para que esse vídeo pudesse chegar a outras pessoas e ajudar elas também. O piso de porcelanato líquido é feito de resina. O nome de porcelanato líquido foi dado pois ele possui uma característica muito brilhosa, parecendo realmente com o porcelanato que a gente vê na nossa casa. Porém, o diferencial dele é que ele não possui juntas. O porcelanato líquido possui várias cores diferentes, formatos, texturas, possui várias cores diferentes e formatos. E pode ser utilizado um adesivo e uma resina incolor por cima, criando o famoso porcelanato 3D. Ele pode ser chamado de piso monolítico, ou piso de resina, ou então piso de resina autonivelante. O nome de piso autonivelante é porque ele se autonivela numa superfície, mesmo se seu piso tiver ou não estiver totalmente reto. O exemplo é um piso cerâmico, porcelanato, pedras e até mesmo as madeiras. E como é feito o porcelanato líquido? Você tem a resina, um componente endurecedor, que nas dosagens certas você consegue fazer o porcelanato líquido. Acertar nas dosagens certas não é uma coisa tão fácil. Por isso você precisa de um bom profissional para estar executando esse trabalho. Se você possui uma bancada na sua casa que está um pouquinho danificada pelo tempo, é uma ótima opção para estar renovando essa bancada sem estar gastando muito dinheiro. Hoje no mercado existem dois tipos de resina. A primeira é a resina epóxi e a segunda é a poliuretânio. E algumas pessoas acabam confundindo as duas. A diferença é que a resina epóxi ela é aplicada com um rodo. Já a de poliuretano é aplicada com um rolo. E ao contrário da resina epóxi, a resina poliuretânio ela não é tão autonivelante. Assim você precisa regularizar o seu piso antes de estar aplicando ela. Outra diferença também é que ela possui menos opções de cores no mercado. Geralmente são cores mais básicas, como branco, bege, cinza. Já a resina epóxi, ela possui mais variedade de cores e também tem a opção do 3D, que no caso você pode estar aplicando um adesivo e a resina incolor por cima. A resina de poliuretano ela é mais resistente que a resina epóxi, por exemplo, a impactos, a choque térmico, a trinca e alguns tipos de mancha também. A resina de poliuretano ela também pode ser utilizada fora da sua casa, por ser uma resina onde resiste a sol, chuva, sem problema algum. Ao contrário da resina epóxi, que ela é mais indicada para o interior da sua casa. Agora eu vou falar um pouquinho como que ela é feita e depois eu vou estar falando para vocês as vantagens e as desvantagens delas. E também se ela é mais barata ou mais cara que outros materiais. Antes de você começar a aplicar o porcelanato líquido, o seu piso tem que estar 100% limpo. Ele pode ser feito em cima de contrapiso, ou no caso também se tiver uma cerâmica, ou então um porcelanato ou uma madeira. Mas quando você possui só o contrapiso, eu vou te falar o passo a passo de como ele é feito. Primeiro você deve lixar, em seguida eles vão aspirar para tirar todo o pó que foi levantado, quando lixou. Depois é feito um selamento, depois de lixado e retirado o pó é feito um selamento em cima do seu contrapiso. Depois é feita uma base com rolo. Nessa parte eles utilizam um sapato especial onde tem um monte de preguinho embaixo, para não tá marcando o seu piso. Por último é aplicado material e feito o acabamento dele. A medida e a espessura dele vão variar muito, isso vai depender muito do seu piso, de como ele vai estar embaixo, se ele estiver todo retinho, mas geralmente é de 1 a 5 milímetros. Agora, caso você já tenha um piso instalado na sua casa e deseja estar fazendo porcelanato líquido,
O passo a passo é muito parecido. A única coisa que vai diferenciar é que precisa estar tratando o seu rejunte antes de estar aplicando porcelanato líquido. Ele também possui lixamento e logo em seguida é utilizada a massa epóxi para fazer o nivelamento do piso. E nós também temos porcelanato 3D, que é feito o mesmo processo que eu acabei de falar. Ele é feito com adesivo, né, na base e por cima vem uma resina incolor. E como eu havia falado para vocês, essa técnica também pode ser utilizada em bancadas. Pode ser utilizada em cima de bancadas de cozinha, pode ser feita em cima de granito, que ele esteja danificado ou antigo, ou até mesmo outros materiais, como por exemplo a bancada de madeira de alvenaria, para imitar o efeito de pedras que são muito mais caras, porém em cima de materiais muito mais baratos. Elas são bem resistentes, mas como qualquer outra pedra, eu te aconselho a botar um apoio antes de você botar qualquer panela quente ou qualquer outra coisa do tipo em cima dela. Porque sim, com o passar do tempo pode haver alguns danos sim em cima do porcelanato líquido ou das pedras. Porque sim, com o passar do tempo pode haver alguns danos sim. Elas também são resistentes ao calor como as pedras. Mas isso é só um conselho meu para aumentar por mais tempo a vida útil da sua bancada. Não mancha com a umidade ou com a água, como um granito branco. Mas ela pode sim manchar com vinho ou um café se deixado ali por muito tempo. Uma parte boa é que elas são muito fáceis de limpar. Nós só devemos evitar produtos muito ácidos ou então águas sanitárias, ou qualquer um produto do tipo que seja muito corrosivo. E sim, elas ficam mais baratas que uma bancada de granito, ou mármore, ou qualquer outro tipo de pedra. Só que essas aplicações e efeitos, como no mármore, não são fáceis de ser feitos. E qualquer erro na hora de criar esse efeito, você pode estar, infelizmente, acabando perdendo essa aplicação sua. Por isso que é tão importante você contratar um serviço de qualidade, onde de preferência você tenha alguma indicação e veja fotos de outros trabalhos que essa pessoa tenha executado antes do seu. Agora vamos falar um pouquinho das vantagens dele. Ele é um piso monolítico, que traz uma sensação de amplitude para a sua casa. Outra vantagem é que ele não gera muito entulho. Outra parte legal é que você pode estar renovando o seu piso já da sua casa aplicando só uma resina incolor, ou então está preservando o piso da sua casa aplicando uma resina incolor por cima dele, aumentando a durabilidade dele e também deixando ele com aspecto brilhoso. Uma outra vantagem é que ele não precisa de rejunte, facilitando na hora da limpeza. Outra vantagem é que ele não é um piso poroso, então ele acaba não absorvendo a umidade, como as pedras, por exemplo. A vantagem é que ele é um piso autonivelante e ele pode ser posto em cima de um piso que você já tem na sua casa mesmo. Além de ser um piso muito versátil, podendo ser utilizados em paredes, escadas, bancadas e pisos mesmo. A desvantagem dele é que ele pode estar manchando caso você derrube um pouco de vinho e acabe demorando um pouquinho para limpar. Outra desvantagem também dele é que ele pode acabar manchando com a exposição do sol, especialmente a resina epóxi. Por isso é aconselhável você ter cortinas ou alguma barreira contra a luz do sol diretamente em cima dele. Geralmente os modelos mais caros são os que mais mancham. A outra desvantagem é achar um profissional bom, com uma mão de obra qualificada. Infelizmente, como ele é um processo novo no mercado, não tem muito profissional com uma mão de obra realmente qualificada e boa para estar aplicando esse piso. Por isso que é sempre aconselhável você pegar antes referências como fotos ou então indicações de outras pessoas. Outra é que dependendo do objeto que deixar cair sobre ele, se ele tiver sido danificado, pode ser que você não consiga fazer um reparo só naquele local, tendo que refazer o piso por completo. Vamos agora para a parte dos valores. Como a gente havia comentado das bancadas anteriormente, as bancadas sim, elas saem muito mais baratas se você fizer uma imitação de uma pedra ou alguma coisa assim para poder estar renovando a sua bancada.
Porém, para piso, existem muitos porcelanatos hoje no mercado que têm valores muito mais em contas que ele. Deixa um comentário aqui falando o que você achou do porcelanato líquido. Se você teria coragem de aplicar na sua casa, se você achou ele bonito, se você tem ele na sua casa, se você gosta dele. Deixa seus comentários aqui para poder estar ajudando outras pessoas quando forem entrar no vídeo. Deixe seu like caso você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal para poder estar acompanhando as outras diquinhas de decoração. Vai ter muitas diquinhas de decoração, de dia, de coisas que você pode fazer na sua casa gastando bem pouquinho. Fora de dicas de construção realmente como tá aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!